Então, justo o cara que você gosta é o único que não responde as suas mensagens, que não dá bola pra você, enquanto todos aqueles outros caras que você até ficaria, mas que você não tá realmente afim, estão todos correndo atrás de você. Oi, aqui é o Elias e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos que você pode usar para despertar mais interesse no cara que você quer e provavelmente para fazer com que ele fique afim de você. Então, geralmente esses passos vão um pouco contra o que a maioria das mulheres, o que a maioria das pessoas fazem quando querem conquistar alguém. É uma coisa um pouco fora do padrão, contra-intuitiva, mas com certeza se você usar, você vai perceber que os resultados são muito bons. Então, o que geralmente as mulheres fazem quando ficam afim de um cara? Primeiro, elas podem ser carentes demais, elas ficam muito em cima do cara. Se o cara demora 5 minutos para responder a porcaria de uma mensagem, elas estão lá, nossa, você tá falando com outra, você não tá me respondendo, eu te odeio e não sei o que. E elas ficam loucas, malucas, pressionando o cara, achando que com isso eles vão entender que elas estão apaixonadas e assim eles vão se apaixonar de volta. E isso acontece muito, mas o efeito é geralmente o oposto. Quanto mais você pressiona um cara, principalmente se você tá gostando de um cara de alto nível, um cara que tem uma vida social legal, se você pressionar esse cara, ele vai fugir. Porque ele não quer perder essa vida legal que ele tem ou que ele pensa que poderia ter. Então, ser carente é a coisa que mais pode destruir a atração que ele possa sentir por você. Outra coisa que muitas mulheres fazem é diminuir os padrões com o cara que elas gostam. Então, por exemplo, com o cara que elas gostam, elas aceitam que o cara mande uma mensagem 2 da manhã falando, vou passar aí na sua casa, ou vem aqui pra minha casa, enfim, vamos se encontrar. E obviamente, se o cara te mandou uma mensagem 2 da manhã querendo te ver, é porque ele já esgotou todas as possibilidades dele, e aí veio o seu nome na cabeça e ele fala, putz, eu não vou passar essa noite sem transar, eu vou mandar uma mensagem pra ela que ali eu vou conseguir. Então, por gostar desse cara, você diminui os seus padrões, você aceita isso, e como é que ele vai te valorizar depois disso? Ele sabe que vai ser fácil sempre, que no dia que ele quiser ele pode te chamar, então você tem que ir contra as suas emoções, ser um pouco mais realista, um pouco mais consciente e agir da forma que você deve agir para que ele te respeite de verdade, pois só assim ele vai querer ter alguma coisa com você no futuro. Então aqui vão os 3 passos. O primeiro passo é fazer com que todos os momentos com ele sejam extremamente legais, divertidos, enfim. Por quê? Geralmente um cara foda, um cara que você se interessa, ele tem uma vida que ele considera legal ou ele tem uma perspectiva de vida que ele considera legal. E um relacionamento talvez tire isso dele. Qual que é a diferença de caras que namoram, que tem tendência, eu tive uma namorada de 5 anos, uma namorada de 8 anos, eu sempre namorei durante toda a minha vida, de um cara que é solteirão. Aquele cara que namorou uma vez quando era adolescente e outra, mas a maior parte da vida dele, ele ficou solteiro. A diferença são as emoções que ele associa a um relacionamento. Então talvez esse cara teve um trauma com uma namorada e ele tem uma emoção ruim associada a esse relacionamento. Ou talvez esse cara teve uma namorada que prendia muito ele acabou perdendo os amigos e ele acabou ancorando emoções ruins. Agora o outro cara que namorou, ele namorou uma menina legal, uma menina que foi divertida, o relacionamento foi muito bom, acabou porque tinha que acabar, se desgastou, mas ele passou ótimos momentos com ela. Então ele ancorou emoções boas nesse relacionamento. Sendo assim, para que você acostume ele com a ideia de que namorar você ou ter um relacionamento com você seja algo bom pra ele, que vale a pena ele largar a vida de solteiro porque a vida com você é muito melhor, todos os momentos que você tiver com ele precisam ser muito legais. Ele precisa sentir falta desses momentos. Ele precisa, quando ele estiver sozinho em casa, ele falou, putz, bem que eu poderia estar com a fulana de tal que é você, porque eu estaria me divertindo mais do que aqui sozinho. Então, quando você sai com ele, não cobre ele por não ter te respondido uma mensagem no dia tal, não pergunte se ele estava com outras mulheres, enfim. Esqueça tudo isso, use todo o seu flerte, todo o seu lado legal, suas piadas, enfim, faça o momento ser mágico. Para ele perceber que com você ele pode se divertir como nunca se divertiu com nenhuma outra mulher. O segundo passo é construir um círculo social com outras pessoas. Não só com homens, mas com homens e mulheres. Por quê? Porque quando alguém percebe que pode te perder, ele passa a dar mais valor, passa a investir mais. Então você não vai fazer um círculo social para ficar pegando outros caras na frente dele. Não. Você vai ter um círculo social, você vai sair sem ele, você vai postar fotos saindo com seus amigos, para que ele perceba, olha, se eu não tomar uma atitude, eu vou perder.
Se eu não tomar uma atitude, outro cara vai. E isso vai motivar ele a investir mais. Porque senão, se você for se a sua única opção for ele vai se sentir no controle e não vai ter por que mudar o status dele de solteiro, que tô pegando ela, pra estou comprometido com ela. E o terceiro passo é: recompense o cara pelas suas ações e puna-o se precisar também pelas ações. Porque o que acontece? Muitas mulheres idealizam um homem perfeito e passam a gostar dele por características dele e não pelo que de fato eles fazem com ela. Então, por exemplo, o cara nunca responde as mensagens, o cara tá sempre ausente, o cara sai com outras mulheres, o cara não dá bola pra ela, mas ela tá apaixonada por esse cara. Ela tá apaixonada por um ideal de homem que ela considera perfeito, um cara inteligente, engraçado, divertido, mas que nunca fez nada por ela. Agora, qual que é o erro? Você se entrega pra um cara desse que sabe, pô, eu não preciso fazer nada por ela e ela gosta de mim. Então por que eu tenho que fazer algo por ela? Não vai fazer. Agora, se você, num relacionamento com o cara, por exemplo, ele te fura em cima da hora, em um encontro, você fala, beleza, você não vai ter uma alteração emocional, você não vai ficar brava. Claro que você pode ficar brava, mas não vai demonstrar isso. Só que depois, quando ele vier te chamar, não pode ser tão fácil. Você tem que mostrar, não, eu tô ocupada, talvez semana que vem, talvez outro dia, a gente tem que bater as agendas, porque agora eu me enrolei aqui, eu vou sair com uns amigos e tal, e não vai rolar. Por quê? Porque aí você começa a educar ele de que você é uma mulher que tem padrões, você é uma mulher que tem valores, e se ele quiser realmente ter algo com você, ele vai precisar investir mais. E isso também é bom por um motivo muito legal, que é: você mostra pra ele que você não é uma mulher fácil. E nenhum homem, o maior desespero de um homem é saber que ele pode se comprometer com uma mulher que seja acessível a outros caras. O homem tem um ego muito forte. Então, quando você mostra que tem padrões, que você não é uma mulher fácil, que ele teve que se esforçar pra sair com você, quando ele conseguir finalmente te conquistar, ele vai se sentir o rei da selva, o cara, vai se sentir o único homem do mundo que pôde te conquistar. Então, se você gerar esse pensamento na cabeça de um homem, ele vai se comprometer com você. Se você gerar esse pensamento de que você é uma mulher que ele teve que se esforçar para ter, ele vai sentir muito mais orgulho, vai sentir muito mais confiança para largar a vida dele de solteiro e ter algo com você, porque ele sabe que você é uma mulher que não vai zoar ele e que vai ter um relacionamento de alto nível onde os dois vão crescer. Então, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe, deixe a sua dúvida, se você tem perguntas, porque aí me dá ideia para próximos vídeos também. Então é isso, um beijo do seu novo conselheiro amoroso e a gente se vê aí no próximo vídeo.